Terceiro e último bloco dessa nossa aula, primeira aula de processo penal com o assunto Sistemas Processuais Penais. Após tudo que já estudamos nos dois blocos anteriores, chega o momento de respondermos a seguinte questão: afinal de contas, qual é o sistema processual penal adotado no Brasil? E as nossas reflexões aqui, é claro, serão no sentido de buscar apurar o sistema processual penal adotado no Brasil na atualidade, principalmente após diversas alterações importantes promovidas pela Lei 13.964 de 2019, a chamada Lei Anticrime. Não faz sentido ficarmos estudando aqui a redação originária do Código de Processo Penal, que lá, indiscutivelmente, não contávamos somente com um princípio inquisitório, mas com vários elementos muito próprios e característicos do sistema inquisitório. O nosso Código de Processo Penal, que sim, possui uma índole, possui uma ascendência autoritária, uma ligação muito direta de inspiração com o Código de Rocco da Itália de 1930, de natureza indiscutivelmente fascista. Precisamos, porém, esclarecer que o nosso Código de Processo Penal de 41 já foi muitas vezes alterado, em algumas ocasiões por meio de amplas reformas, com comissões de juristas indiscutivelmente mais associados a uma perspectiva de democracia e de racionalização da intervenção punitiva. Não podemos, na atualidade, atribuir para o conjunto normativo do nosso Código de Processo Penal uma natureza fascista, uma natureza autoritária. A grande maioria, se não todos, os dispositivos mais autoritários da redação originária do nosso Código de Processo Penal ou foram revogados expressa ou tacitamente ou já receberam interpretações, principalmente pela jurisprudência do STF. Precisamos então responder na atualidade qual é o sistema processual penal adotado no Brasil. Vamos fazer uma leitura do artigo 3º, letra A, inserido no Código de Processo Penal pela Lei Anticrime. Esse dispositivo, muito parecido com o dispositivo que já constava no projeto de novo Código de Processo Penal, que ainda não foi aprovado no Congresso Nacional e que agora está estabelecido nesse dispositivo inserido pela Lei Anticrime o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e vejam só, e vedada também, eu vou até grifar aqui de novo, a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Não é tão simples. Pelo menos, para mim, não é tão simples. Olhar para esse dispositivo e resgatar aquelas ideias originárias de sistemas puros, para dizer que agora sim temos aquele sistema acusatório que tanto ambicionamos. O legislador colocou, temos a partir de agora uma estrutura acusatória. Na fase de investigação está vedada a iniciativa do juiz e na fase processual, na fase de julgamento do mérito, está vedada a substituição da atuação probatória pelo órgão da acusação. Será que alguns expedientes probatórios do juiz, como solucionar uma dúvida a respeito do conteúdo da fala de uma testemunha, determinar a oitiva inclusive de ofício de uma testemunha referida por outra, complementar uma inquirição, complementar um interrogatório, isso significa substituir o órgão da acusação? A mim me parece que não. Temos que ter o cuidado, portanto, de não enxergar numa legislação o sistema acusatório que idealizamos, porque acredito que já tenha ficado claro. As alterações históricas nos sistemas passaram a contar também com influências muito marcantes da doutrina. A doutrina idealiza eventualmente um sistema acusatório, sendo que, na sua pureza originária,
é aquele da antiguidade grega, da antiguidade romana, um processo exclusivamente de partes. Acusador privado, réu de outro lado, juiz como equidistante das partes. Aquela pureza não existe mais. Tenhamos o cuidado, portanto, com essa expressão. O que está vedado é a substituição da atuação probatória pelo órgão da acusação, ou seja, o juiz substituindo o Ministério Público na ação penal pública ou o querelante na ação penal privada. Não vamos avançar demais neste ponto probatório, porque teremos mais ocasiões, mais oportunidades para estudar as provas no processo penal no decorrer deste curso. Atenção, esse dispositivo, sem qualquer justificativa plausível, convincente, está com a sua vigência suspensa por meio de uma decisão liminar monocrática do ministro Luiz Fux nessas ADIs que eu coloco aí na tela para vocês. Logo mais, imagino que o ministro Luiz Fux irá submeter ao plenário do STF a deliberação sobre a manutenção ou a revogação parcial ou total da sua decisão liminar. Um assunto tão importante como este, que a suspensão de alguns dispositivos da lei anticrime não pode ser decidido monocraticamente. E aqui eu aproveito para explicar o seguinte sobre o funcionamento dessas nossas aulas, deste nosso curso aqui de Direito Processual Penal. Eu asseguro sim para vocês, no prazo de acesso, uma atualização. Mas uma atualização que seja de elementos mais relevantes. Se o STF vir e chancelar ou revogar essa decisão do ministro Luiz Fux neste exato momento, para essa aula inicial de processo penal, isso não demandará uma atualização. Isso porque desde agora, ainda que esse dispositivo esteja com a sua vigência ou com a sua eficácia suspensa, nós já podemos extrair dele uma força simbólica capaz de sinalizar para uma mudança de compreensão do sistema processual penal adotado no Brasil. E vejam ainda, costuma-se apontar o artigo 129 da Constituição Federal como um dos fundamentos normativos da adoção do sistema acusatório no Brasil, já que ele atribui a acusação ao Ministério Público, incorporando aquele elemento principal de separação dos sistemas, que é a separação das funções de acusar e julgar. E aqui devemos ainda alertarmos para o seguinte: não há um consenso na doutrina sobre a natureza do sistema processual penal adotado no Brasil. Eu trouxe algumas posições doutrinárias para vocês que indicam o seguinte: há quem identifique no sistema processual penal brasileiro a natureza de se tratar de um sistema misto. Neste sentido, a posição de Guilherme Nucci, também um autor muito expressivo da nossa matéria, que considera o nosso sistema processual penal um sistema misto, seja pela existência de uma investigação com menos garantias para o investigado, seja também por aquela ideia equivocada na compreensão do professor Jacinto de tão somente se somar elementos inerentes a ambos os sistemas. Nós temos ainda quem reconheça se tratar o nosso sistema, atenção, após a lei anticrime, não mais de um sistema essencialmente inquisitório ou neo-inquisitório, como era a posição do professor Aurílio Lopes Júnior, mas sim após a lei anticrime de um sistema acusatório e, atenção, que não admite qualquer atividade probatória do juiz. O professor Aurílio Lopes Júnior vai extrair desse artigo 3º do Código de Processo Penal a base normativa que, juntamente com o artigo 129 da Constituição, deve resultar numa desconsideração, numa revogação tácita, talvez, de alguns dispositivos do Código de Processo Penal não revogados expressamente pela lei anticrime, que ainda conferem alguma atuação probatória, principalmente supletiva para o juiz. Este é um segundo entendimento.
O nosso sistema processual penal é um sistema processual penal acusatório que não tolera, a partir da lei anticrime, qualquer atuação probatória do juiz. E temos, finalmente, quem entenda se tratar, sim, de um sistema acusatório, sem, porém, considerar incompatíveis as previsões excepcionais de atividade probatória do juiz. Para deixar essa nossa conversa mais rica, para evitar que você precise buscar os respectivos fragmentos em cada doutrina, eu já trouxe aqui para você. Vejamos o alerta e o ensinamento do professor Pacelli. Com efeito, a igualdade das partes somente será alcançada quando não se permitir mais ao juiz uma atuação substitutiva da função ministerial. Interessante que Jacinto e Pacelli compuseram a comissão de juristas para a elaboração do novo Código de Processo Penal. E entre eles há uma divergência muito clara sobre uma concepção mais originária ou pura de sistema acusatório. Não só no que respeita ao oferecimento da acusação, mas também no que se refere ao ônus processual de demonstrar a veracidade das imputações feitas ao acusado. A iniciativa probatória do juiz deve limitar-se, então, ao esclarecimento de questões ou pontos duvidosos sobre o material já trazido pelas partes, nos termos da nova redação do artigo 156, inciso 2 do Código de Processo Penal. Ele avança: não se quer nenhum juiz inerte, que é o que o professor Auri quer, que é o que o professor Jacinto também defende, mas apenas o fim do juiz investigador e acusador. De tempos, aliás, já superados, o processo penal moderno já superou o modelo de duelo, de disputa ou de luta na qual, a partir de uma suposta e discutível premissa de igualdade entre as partes, vence aquele que atua melhor e de maneira mais eficiente, mas que se deixa assentado. Não será o fato de se atribuir uma reduzida margem de iniciativa probatória ao juiz na fase processual, isso é, no curso da ação, que apontará para o modelo processual penal adotado. O professor Pacelli encerra: o juiz inerte, como é a regra do sistema, no sistema de partes do sistema norte-americano, normalmente classificado pela doutrina como modelo acusatório puro, encontra fundamentação em premissas e postulados valorativos absolutamente incompatíveis, não só com nossa realidade atual, mas com a essência do processo penal. Aqui eu abro um parênteses para ressaltar para vocês o seguinte: alguns autores identificam em uma perspectiva mais fiel àquele sistema acusatório originário, não mais um sistema acusatório, mas sim um processo penal ou um sistema processual penal que recebe o nome de adversarial. É uma luta entre acusado e acusador, e o juiz está lá equidistante. Se virem, respeitando as regras do jogo, lutem. Este sistema adversarial, que de fato é o sistema mais adotado no processo penal norte-americano, ele conserva o juiz quase que totalmente longe da iniciativa probatória das partes. E não é, nem nunca foi, o sistema adotado no Brasil. No Brasil sempre se contou, em menor ou maior medida, com alguma iniciativa probatória dos juízes. E quando vamos olhar para o processo penal comparado, quase que são inexistentes, eu pelo menos desconheço. E é uma matéria que já estudei com algum nível de profundidade. Desconheço algum sistema processual penal de algum país que não tolere nenhuma mínima atividade probatória do juiz. Trouxe ainda, para encerrarmos, um fragmento da obra do professor Gustavo Badaró. E vejam que interessante, o professor Auri está inserido na tradição de uma escola de processo penal do sul do país, tendo como seu principal mentor o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho,
que possui uma perspectiva e um entendimento mais de considerar que o juiz não pode ter nenhuma atividade probatória. Já o professor Gustavo Badaró está inserido mais no contexto de uma escola de direito processual penal da Universidade de São Paulo, da USP, tendo como alguns dos grandes mentores e mentoras, aqui destacando principalmente uma grande mentora, a professora Ada Pellegrini Grinover, que são autores que não vão identificar distinções ou um distanciamento muito grande entre processo penal e processo civil, tanto que admitem, em especial a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, uma espécie de teoria geral do processo, algo que a Escola do Sul não admite. Vamos para o trecho do professor Badaró. Atualmente, na maioria dos sistemas processuais, há separação das funções de acusar, julgar e defender. Além disso, as partes ainda conservam a sua iniciativa probatória, sendo, aliás, cada vez mais destacado o seu direito à prova. No entanto, além de as partes continuarem a ter iniciativa probatória, também o juiz passou a poder determinar de ofício a produção de provas. Os poderes instrutórios do juiz, contudo, não limitam ou impedem o direito à prova das partes. Não há um direito das partes a que o convencimento judicial se forme exclusivamente com base nas provas produzidas por iniciativa delas e não do juiz. Havendo separação de funções, a acusação será conferida a uma pessoa distinta do julgador. Por outro lado, caberá ao juiz a missão exclusiva de julgar. Todavia, esse juiz terá ou não poderes instrutórios, atenção, é algo que não diz respeito à essência do sistema. Em suma, o sistema acusatório, quanto à atividade probatória, deve reconhecer o direito à prova da acusação e da defesa, podendo ainda o juiz ter poderes para, em caráter subsidiário ou suplementar, determinar de ofício a produção de provas que se mostrem necessárias para o acertamento do fato imputado. Pois então percebam, não é simples. Há alguns dissensos doutrinários bem relevantes, bem consistentes. Simples é dizer que no sistema acusatório o juiz não produz provas, que no sistema inquisitório o juiz reúne em si as funções de acusar, investigar e julgar, e que misto é um somatório destes elementos inerentes aos sistemas. Mais complexo é o trajeto que fizemos até aqui, compreendendo que estamos falando não mais de sistemas puros, mas de sistemas que foram sendo alterados e, sobretudo, compreender que estamos sim diante de uma matéria que não há consenso na doutrina. Teremos outras várias aulas e vários assuntos que vamos tratar em que vamos sim encontrar alguns consensos na doutrina. Aqui não é o caso de identificarmos sequer um posicionamento majoritário, porque há uma quantidade muito expressiva de autores e autoras mais próximos da Escola do Sul, representada aqui pelo professor Auri, pelo professor Jacinto e outros autores mais próximos da Escola Paulista, também da Escola Mineira de Processos, como o professor Pacelli, que não vão atribuir um peso tão excessivo a uma mínima, excepcional atividade probatória do juiz. Atenção, não para substituir o trabalho da acusação, mas sim para eventualmente, e insisto, excepcionalmente, suprir algumas deficiências e principalmente complementar o acervo de provas das partes. Este assunto será mais estudado por nós nas aulas sobre provas no processo penal. E para encerrarmos, eu trouxe para vocês também uma tabela que achei bem didática, produzida pelo professor Renato Brasileiro, na sua obra Manual de Processo Penal, em que ele faz uma separação nessa tabela sobre as principais características do sistema inquisitorial e as principais características do sistema acusatório. Não farei uma leitura aqui com vocês, mas vocês façam. Só para encerrarmos, eu quero advertir ainda para o seguinte.
Mais contemporaneamente, e isso agora não é objeto de estudos para os concursos, mas mais recentemente, não é que tem ficado em descrédito, mas tem sido colocado em segundo plano essa ideia excessiva de se supervalorizar o estudo dos sistemas processuais penais. E nós vimos, é muito difícil colocar numa caixa o sistema inquisitório, em outro o sistema acusatório, e numa caixa mais estranha o sistema misto. Mais contemporaneamente, nós temos vários representantes da doutrina, principalmente no estrangeiro, a exemplo talvez do Máximo Lenger, que vocês encontram facilmente um texto muito interessante dele na revista do IBRASP, em que ele vai questionar se ainda há pertinência de se estudar categorias essenciais do processo penal comparado a partir de ideias tão antigas de sistemas processuais penais puros. De qualquer forma, eu encerro destacando o seguinte: o processo penal mais contemporâneo tem se desconectado um pouco dessa questão mais rígida dos sistemas processuais penais e tentado identificar elementos de um sistema que são mais autoritários e elementos de um sistema que são potencialmente mais limitadores da atividade punitiva estatal. Com isso, nós encerramos essa aula. Como foi a primeira de processo penal, eu peço a vocês que me contem no meu e-mail, que eu já vou colocar na tela, se gostaram, se não gostaram, se gostaram do ritmo, gostaram em que eu trouxe vários fragmentos de doutrina e de jurisprudência. Reconheço e advirto de novo. É claro, isso deixa eventualmente a aula um pouco mais extensa, um pouco mais lenta, mas é o meu método. É o meu método de dar aula e o professor, às vezes, tem que ter uma liberdade, inclusive metodológica, em relação ao aluno. Eu já fui aluno, agora eu sou professor e eu acredito que nós conseguimos aprender uma matéria quando nós nos submetemos a uma estrutura de conhecimento dialética confrontando teses opostas. Fico por aqui, um abraço e até a nossa próxima aula.